E é isso aí, galera, em mais um podcast do Olhar Alternativo. Hoje só eu e o Jason, mas a gente tem muito tema para falar. Essa semana aconteceu muita coisa, então vamos lá, vamos começar se apresentando. Eu sou o Vanson Samael e Eu sou o Jason, galera. Boa tarde. Vamos para mais um podcast sobre as notícias mais comentadas da semana. Se você tem alguma notícia aí que quer que a gente passe no nosso próximo vídeo, é só comentar aí abaixo aí no nosso YouTube ou demais meios comunicativos nossos. bora. Inclusive, você pode me achar nas redes sociais como @Wanderson Samael. Não é Samuel, é Samael. Desse jeitinho aí que aparece embaixo da tela, beleza? Vamos falar sobre o carnaval e quem vai começar a falar sobre isso é o Jason. Pô, fala aí. Galerinha, o carnaval, de tantas coisas boas, a gente também, infelizmente, temos que noticiar notícias tristes também. Ainda mais para os foliões, né? O cancelamento do carnaval em Rio Pomba, em Ubá, após duas mortes que ocorreu lá. Infelizmente, foi uma notícia trágica, porque o carnaval, por mais que algumas pessoas não gostem, acaba movimentando a economia da cidade, e isso impacta muito praticamente no interior, porque hoje em dia, carnaval, quem é que vai ficar muito na capital, né? Todo mundo vai para o interior. Então, isso acabou impactando bastante mesmo. E também teve PMs que foram presos por estrupar uma jovem que pegou carona na viatura. Essa Eu vi notícia isso. está íntegra lá no dos nossos rios, onde você pode acompanhar bastante lá sobre o detalhamento sobre esse caso, tá bem, Wanderson? Assim, sobre o carnaval, né? O carnaval, por mais que as pessoas gostem ou não do carnaval, ele gera muito dinheiro para a economia, né? Pessoas que vão viajar para conhecer, venda, enfim, várias coisas ali, hotéis, enfim. E para mim gera muito, então para mim cancelar ele dá um impacto muito forte na economia. Mundo afora, vamos falar da guerra comercial, Jason. É, como todos sabem, né, o governo Trump ele começou com um pacote de medidas para poder taxar os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Esses produtos, mais em consideração, porque ele quer proteger a tecnologia, a parte, no caso, agrária, no caso da pecuária lá, que tem se desvalorizado com o passar do tempo. Só que, o que que acontece? As pessoas, tipo, antigamente, os Estados Unidos falavam, o povo obedecia. Hoje já não. Bateu, tomou. E um reflexo disso está sendo os canadenses, que estão boicotando os produtos americanos. Ou estão Sim. deixando de comprar, ou também estão retirando da prateleira mesmo deles lá. Já que lá Eu, nos Estados Unidos eles falam que os produtos canadenses são ruins. Entendeu? eu Os americanos sigo, falam que. eu sigo Oi, um Anderson. grupo, eu sigo um casal que eles postam vídeo no YouTube e no TikTok direto. Eles moram nos Estados Unidos, são brasileiros, né? E eles mostraram qual é a diferença dos Estados Unidos sem os produtos canadenses e os Estados Unidos com os produtos canadenses. As gôndolas, as prateleiras estavam basicamente vazias e só com produtos caros, porque os Estados Unidos não tinha como suprir a necessidade nacional, ele precisava. Então, a gente vê como é um tiro no pé, né? Fazer uma coisa dessas. Principalmente, desculpa aí, o que que é um produto alimentício de grande porte que é produzido nos Estados Unidos? E como você perceber, tipo, uma população que tem diversos fatores climáticos, né, um país que tem diversos fatores climáticos também, você vê um território tão extenso, com uma grande população, essa conta não ia bater. Eu não sei quem foi o expert em Harvard de economia que passou para ele que a melhor solução seria isso aí. É uma manobra política para ganhar popularidade,
os americanos, porque no papel e na teoria são duas coisas diferentes. Vamos falar sobre entretenimento e desta vez eu que vou falar. Recentemente. E não é sobre o filme. O Brasil ganhou o Oscar de melhor filme, beleza. Todo mundo já sabe disso, morreu o assunto, beleza? Não aguento mais falar sobre esse filme. Mas, recentemente teve o encerramento dos canais do Disney Plus no país. E você deve estar se perguntando, da Disney, né, em si, no país. E você deve estar se perguntando, mas a Disney é uma empresa tão grande, tão enorme, muitos canais, por que que ela encerrou? Então. Nos últimos anos tem se tido uma decadência enorme da TV a cabo. Logo depois que surgiu as plataformas de streaming, as pessoas não viram mais o porquê ter TV a cabo em casa. Até porque você tem que esperar um conteúdo passar. E no streaming, não, você pode acessar ele ali a hora que você quiser. Então, é, a audiência tem ido. Se você pesquisar a audiência da TV a cabo nos últimos 10 anos, você vê que está indo de mal a pior. Tanto que existem empresas que já saíram até do ramo de TV a cabo, né? A Oi vendeu suas operações para a Sky, ainda tem processo de licitação da Anatel, alguma coisa assim, mas eles pretendem vender toda a operação para a Sky. A Vivo anunciou que não vai ter mais TV via satélite. É, Enfim, a gente está tendo, eu acho que a Claro também tinha anunciado, mas não tenho certeza disso não. Mas ultimamente a gente está tendo só, assim, a gente está tendo poucas operadoras e elas estão sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, né? Porque a maioria esmagadora, é, ninguém mais está assistindo TV a cabo em si. E teve outra coisa também que ajudou bastante a sair a audiência, foi o Big Brother, que as pessoas costumavam pagar o pay-per-view para assistir o Big Brother, saiu da TV a cabo, agora só no Globoplay, no serviço de streaming. Então, quem quiser acompanhar, quem gosta. Aí você fala assim: mas é pouca gente que assina esse aí. É, mas tirou todos os assinantes de pay-per-view da TV a cabo para o streaming. Então isso foi mais um baque no streaming. Então a gente está vendo as empresas, né, Disney e tal, elas estão vendo que não compensa mais ficar pagando, porque você tem que pagar um estúdio para ficar 24 horas, para gerar conteúdo, pagar funcionário, pagar um monte de coisa, por uma coisa que não está dando tanta audiência assim. E o dinheiro que eles ganham de anúncios vem da quantidade de visualização. Se a visualização é pouca, os caras vão querer pagar pouco. E se vão querer pagar pouco, logicamente a empresa vai faturar pouco ou nada, né? Dependendo de quanto gasta. Então, as empresas estão vendo isso, que é melhor sair mesmo e investir no streaming, igual a Disney, com essa saída da TV a cabo, ela está focando totalmente em produção de conteúdo para o streaming. E é o que é a realidade. Se você for olhar assim mesmo, contabilizando no geral, a gente pergunta até para as pessoas que estão me ouvindo: você usa televisão na sua casa? É algo que pode parecer até estranho uma pergunta, né, dessa, mas as pessoas hoje, a maioria vão falar: não, eu tenho uma televisão lá de 80 polegadas, vamos supor. Você usa ela mais para fazer o quê? Ver vídeo no YouTube. Inclusive, era isso mesmo que eu ia comentar. A Globo anunciou que a maior concorrente dela hoje não é mais o SBT, não é mais a Record, é o YouTube. O YouTube é a maior concorrência. Porque com a chegada da internet surgiu uma coisa assim que, por exemplo, anúncio. Vamos lá, eu quero anunciar só para homens. Eu vou lá no YouTube, no Google, né? Pago um anúncio no YouTube só para aparecer para homens. Beleza, ela vai e entrega só para o público masculino. Na TV, não tem como fazer isso. Você pode escolher ali um conteúdo específico, tipo um futebol que você sabe que a maioria é masculino que está assistindo, mas são momentos específicos. No geral, você não sabe quantos homens estão assistindo, quantas mulheres estão assistindo e se eles estão assistindo naquele momento. Então, você anunciar na televisão é um tiro no escuro, porque você não sabe se realmente o público que você quer vai estar assistindo ali na hora.
Já na internet, não. Tem um público nichado. Você pode nichar justamente para quem pesquisa tal tipo de conteúdo e ele vai aparecer para tal tipo de pessoa de tal conteúdo. Isso tem tirado muitos anunciantes, tanto da TV aberta quanto da TV fechada. E a gente tá vendo a amortização da TV a cabo, mas também tá vendo da TV aberta. A TV aberta não está sofrendo tanto quanto, mas uma hora a conta não vai fechar. Vamos lá, a gente já falou demais sobre isso. Violência, violência. Então, recentemente a adolescente Vitória, não, desculpa. Sobre violência, teve a menina que foi atropelada, né, de 17 anos, no mesmo local que o pai. Mas também sobre violência, a gente teve também o caso da menina Vitória, que foi muito comentado aí, na mídia. E uma coisa assim que a gente está que tem se falado muito é sobre o fato do ex dela ter um relacionamento com um cara e esse cara ser do PCC. E esse cara ter pagado para matarem ela porque ela estava querendo contar o relacionamento dos dois, falar sobre o relacionamento dos dois. E assim, cara, o que tem aí de homens que, cara, você pode viver a sua vida tranquila, normal, pegando quem você quiser, só seja honesto consigo e com as pessoas que estão do seu lado, não fica mentindo, não fica enganando, nem nada. E a pessoa fica mentindo, enganando, e acontece esse tipo de coisa. E, inclusive, também as pessoas que estão usando esse caso para vir com preconceito contra a comunidade gay ou contra as coisas, eu digo é errado. Gente para cometer crime tem pastor, padre, bispo, evangélico, católico, ubandista, muçulmano, todo tipo de gente. Não vai querer, só porque um certo tipo de grupo, uma certa pessoa de um certo tipo de grupo cometeu um crime, que vai querer causar preconceito contra todos daquele grupo e tal. Falei demais. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, é um caso muito triste. Eu acho que sobre essa, esse avanço dessas pessoas para a comunidade gay é porque muitas das vezes passados é, isso não era reportado pela mídia. Era tipo assim, colocado lá no G1 da vida lá, ou qualquer site menos para não dar pouca engajamento, mesmo as pessoas sabendo do impacto que seria. Um exemplo disso foi o caso de um menino em Brasília, se não me engano, o nome dele é Miguel, não me recordo bem, onde foi pouco divulgado pela notícia, algo que praticamente chocou o mundo, onde dois casais de lésbica é, degolaram o menino, caparam o menino, fizeram o mesmo de coisa com ele. Eu lembro desse Você acompanhou? caso. Você acompanha esse caso? Aí, Eu beleza. tenho vídeo no meu canal do YouTube falando sobre isso. Inclusive, o vídeo tem 50 mil visualizações. Pois é, mas hoje a gente conseguiu mais amplitude disso, mais pela internet, desses assuntos que vinha antes. Mas onde é que isso passou na mídia, no contexto geral? Não passou nem no Jornal de Brasília. Local, É. gente. O que eu tô falando cometer crime, todo mundo comete. O É, negócio é as pessoas usarem isso como isso como desculpa para pretexto para preconceito. atingir outras coisas. Mas, É, independentemente, o respeito tem que estar assim. Não seja sincero, a sinceridade é algo que tem que estar de berço. Não importa qual casal que você está atualmente, não vai querer manchar por algo tão bobo, gente. Não é necessário. Não é necessário. Eu conheço muita gente aí que vai comentar que estou falando pode ser algo bobo, de irônico, que não tem nada a ver. Mas a gente que vive nesse mundo sabe muito bem que existem pessoas que escondem um relacionamento e por falta de sinceridade pode acontecer algo fatal, igual aconteceu nesse caso, sim. Wanderson, e o agronegócio que também tá pegando fogo, né? Hoje Goiás está quente, mas o agronegócio acho que tá mais quente ainda, viu?
Tá pegando muito fogo mesmo. Parlamentares do agronegócio pedem ação do governo Lula, que está muito caro para produzir. Que história é essa aí, Jason? A gente, vamos olhar mais um contexto lá atrás, a taxinha das blusinhas. Os produtos que a gente, para produzir, tem que comprar alguns insumos de fora, né, os fertilizantes de fora, para ajudar. O que que acontece? Com a taxa das blusinhas, ou até mesmo, precisa ser, são vários impostos que é cobrado no ato da compra de produtos, produtos externos. E o que que acontece? Isso impacta na produção. Se ficar muito caro para produzir, não, vai ficar mais caro ainda para transportar. E se ficar mais caro para transportar, ficar mais caro ainda para o consumidor final. E se o consumidor final não compra, vai ser menos transporte, menos produção. É como se fosse um ciclo, praticamente. E o que que acontece? Já tem uma frente parlamentar do agronegócio, que a pessoa está falando assim, certeza que é de direita. Não. Tem muito deputado lá de direita, tem muito deputado de esquerda, porque não chegou um ponto que realmente eles estão juntando para resolver esse problema de inflação no Brasil, porque chegou algo que, pensa bem, se algo que está sentindo na classe média o preço do atual da produção, imagine para a classe mais pobre. É. Se a classe média está sofrendo, não, a gente ri assim, mas não tem nem motivo para rir. As E, pessoas riem de uma graça, né, que pode se tornar uma desgraça depois. e falando sobre isso também, vamos falar sobre economia, né? Isso. Teve um economista sincero que desabafou em um podcast aí que viralizou nas redes sociais, dizendo que os brasileiros não têm ideia do que está acontecendo. O que que foi isso? É mais como se fosse uma indireta. Jogando, tipo assim, fazer com que a população comece a estudar mais sobre economia. Porque, é igual eu falei para você muitas vezes em vídeos anteriores, se as pessoas forem procurar mais estudar sobre economia básica, cidadania, eles vão entender que muitas das coisas que o político até está fazendo é algo errado. E o que que acontece? No Brasil, a gente está pagando isso. A pessoa está falando assim, a inflação é algo que foi feito de agora. Não, gente, a inflação está crescendo, não é de agora, não, é de até 30 anos atrás. O Brasil parou de evoluir tem 30 anos. Você acha que a inflação não chegou foi de agora? Não. Então, para uma solução melhor, é igual todo mundo está falando, as pessoas têm que definitivamente começar a se juntar mesmo, e começar a cobrar dos políticos o caminho correto. Porque você vê as medidas que estão acontecendo atualmente aí, para reduzir no caso, para reduzir a impopularidade. E a popularidade está, no caso, o presidente está caindo muito, e a medida que ele está colocando é simplesmente para subir a popularidade, e esse não é o caminho. Porque até para a gente falar em reduflação, que é o quê? A inflação começar a cair do negativo, a gente tem que começar a fazer isso de agora. Verdade. E sabe o que também pode melhorar? Mas isso aí só você pode fazer. É o nosso podcast, é claro. Você pode deixar aquele like e deixar aquele comentário embaixo, porque muitas coisas que a gente traz aqui foram vocês que comentaram. Então a gente precisa de saber o que que você está achando aí do vídeo e tal. Então comenta aí para a gente poder fazer um vídeo cada vez melhor para você e para todos, né, que gostam aí de acompanhar podcast. Vamos falar sobre fé, a situação do Papa. Então, últimos boletins que saíram disseram que o estado dele permanece estável, né? Ele já é um senhor de idade. Eu não desejo mal para ninguém, mas a gente sabe, sente que ele tá nas últimas ali. É, então, assim, eu não posso afirmar se realmente esses boletins que o Vaticano solta é verdade ou não. Vindo de uma instituição que prega a verdade, eu sinceramente queria muito que seja verdade, né? Queira muito que seja verdade. Mas o Papa, graças a Deus, ele está tendo melhoras, né, no quadro, segundo o Vaticano tem soltado.
e a gente só espera aí que ele possa melhorar, ou se não for o caso, né, que ele possa partir dessa para melhor, com a saúde em dia, né, com tudo em dia. Verdade. Vamos lá, vamos falar sobre o mercado de trabalho. O emprego em alta, emprego de nível superior distante e prefeituras se mobilizam para retirar usuários do Bolsa Família para o mercado formal. É isso mesmo, Jason? Exatamente. Você for analisar muito bem o nosso estado atual, é lógico, gente. Você vê o Uber aí crescendo, de mercado onde você tem que. Mercado informal. Você vê o Uber chegou num ponto de estar 1,5 milhão de motorista. O Brasil tem a maior frota de Uber do mundo. Você vê o nível de pessoas que trabalham com diária começar a crescer. E aqueles emprego formal que chama de subemprego, que é o primeiro emprego da pessoa, tá em falta no mercado, tá faltando mão de obra no mercado. Você vê prefeituras se mobilizando, inclusivamente em regiões que atendem pessoas com Bolsa Família, que acreditam que eles realmente não querem trabalhar com tanto emprego à disposição. E isso não é muito reportado na mídia atualmente, mas existem várias prefeituras, inclusive até o último recente foi em Bento Gonçalves, onde a prefeitura está levando a pessoa até para fazer uma entrevista de emprego, forçadamente mesmo, chegou a esse ponto, está disponibilizando carro da prefeitura para levar essa pessoa até lá, e como se fosse um teste. Mas não é que eu estou falando, pessoal, que as pessoas que têm um Bolsa Família hoje são vagabundos. Inclusive, está tendo até uma correção aí de pessoas que trabalham informal e ainda recebem o Bolsa Família que estão perdendo esse benefício. O Bolsa Família é exclusivamente para pessoas que não têm como trabalhar e pessoas que vivem de baixa renda. Pessoas que vivem em situação, de extrema pobreza. Exatamente. Você vai em lugares aí que não tem trabalho, não tem mão de obra, não tem como. Essas pessoas, quem paga esse Bolsa Família é o imposto do trabalhador mesmo. Então, tem pessoas em regiões aqui, vamos supor, pega Goiânia, capital mesmo aí. Quantas vagas de emprego tem em Goiânia? Bastante. E você vê pessoas que não quer trabalhar nem de diária, não quer trabalhar nem informal, não quer trabalhar formalmente de carteira assinada para sobreviver do Bolsa Família. Não é geral, não é geral, mas existem essas pessoas. E são essas pessoas que são o público-alvo da prefeitura para poder ingressar no mercado de trabalho. Tá, gente, está faltando mão de obra de tudo. Inclusive, até para caminhoneiro está faltando vaga. E isso impacta no seu bolso. Por quê? Porque se faltar caminhoneiro, vai faltar transporte. E se faltar transporte, vai faltar logística. Se faltar logística de alimento, o que que acontece? O transporte vai ficar mais caro. E se o transporte ficar mais caro, o preço final no supermercado vai ficar mais caro também. Tudo é uma cadeia. É, verdade. Eu acho que precisa de ter fiscalização, porque esse povo que tá usando o Bolsa Família para jogar no Tigrinho, para mim, a pessoa não tá precisando do Bolsa Família. Porque se você vê seu filho passando necessidade, passando fome, e você pegar o dinheiro para investir, para jogar no Tigrinho, merece uma surra a pessoa fazer uma coisa dessa. Não, Agora, e não é só no se Tigrinho a, não, né? agora, se a pessoa pegar, eu acho que o cartão do Bolsa Família eles deviam tirar esse negócio de Pix, sabe? Deixar ele passar como um cartão vale alimentação, porque tipo o Alelo, esses cartões assim, porque eles só passam em mercados. Só isso.
Pronto, deixar para ele só passar em mercados. Aí ia ver quem realmente está gastando o negócio com jogo de tigrinho, com jogo de aposta, porque se o cara, ele ama a família dele está passando por uma situação de necessidade e ele ainda pegar o dinheiro e jogar no tigrinho, aí, meu filho. Ah, mas é vício e tal. Aí vai se tratar, vai fazer outras coisas, mas realmente tem algumas coisas que é revoltante. É, se você for analisar também, não é só jogo do Tigrinho, não. Você viu recentemente, um cidadão, ele queria pagar uma prostituta com Eu o vi cartão do isso, Bolsa Família, você eu viu? vi, eu vi. Eu até comentei, né? Bolsa, né? É, cara, eu falo pra você, é igual eu falo, são essas pessoas que tiram realmente de quem precisa, infelizmente. É. Tecnologia. Lenovo lançou um notebook com display dobrável e ganha destaque no mercado. Gente, existem algumas tecnologias que o pessoal cria que faz muito alvoroço e que depois a gente pergunta para quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. iPhone. Todo iPhone tem carregamento por indução, que é uma paradinha que você encosta atrás da bateria e ele carrega o celular só de encostar. Você não precisa de cabo. Tá. Pergunte a um usuário do iPhone se ele usa isso. Não usa. Até porque o MagSafe, você compra um celular novo com o preço do MagSafe, né? Enfim. É, existem muitas tecnologias que eles criam que são realmente inovadoras, mas afinal de contas, você realmente vai utilizar isso? Você realmente vai utilizar uma tela dobrável em um notebook? Porque eu não vejo, eu mexo com edição de áudio e vídeo, eu não vejo motivo de eu ter uma tela dobrável no meu notebook. Então, assim, existem muitas tecnologias aí que o pessoal lança, faz todo burburinho, é inovação. É claro, uma tela dobrável é inovação, tá? Mas eu vou usar isso para quê? É, eu também queria ver a criatividade de uma pessoa para comprar um notebook, já tá ficando cada vez mais caro, só para dobrar a tela. É, para quê? Tem algum sentido? E tem uma outra notícia em destaque também, né, Wanderson, que é a Apple, no caso das Apple. lojinhas virtuais, no caso o Android tem o, como se fala, a Play Store, Uhum. e tem o, Sim, o governo. Obrigado por ter lembrado disso, eu esqueci. O governo decretou aí que a Apple libere aplicativos fora da plataforma. Isso não é coisa do Brasil, o Reino Unido já decretou isso, inclusive lá já pode, e eles estão fazendo isso aqui no Brasil. Por quê, gente? Não é questão de rixa de governo com a Apple ou não. Esses iPhones novos que estão vindo com o adaptador USB, isso foi porque lá no Reino Unido eles fizeram a mesma coisa. E o Brasil costuma seguir o padrão europeu. Mas por quê? Esses carregamentos, esses carregadores tipo C, eles têm um dispositivo que na hora que o celular começa a carregar, quando o celular está com a bateria cheia, ele para de carregar. Por isso que às vezes você pega seu celular e estava carregando e você fala, uai, mas está 98%, mas ele estava carregando agora há pouco. É porque quando ele carregou, o dispositivo fez ele parar de carregar ali para evitar explosão de bateria, para evitar, enfim, outros acidentes que podem acontecer, até o vício da bateria, enfim, N coisas. Então, isso veio para ajudar. A Apple não queria manter o dela. Aí eles foram e decretaram, e o Brasil foi e decretou também. Falou, não, a gente usa também padrão europeu, aqui também vai ter que ser tipo C. E essa questão da Apple Store é a mesma coisa. No Android você pode baixar a Samsung, se você tiver um celular Samsung, né? A Samsung App Store e outras App Stores que tem aí, a Amazon também tem, só que é horrível a Amazon.
Mas você tem uma liberdade além daquelas que estão dentro do Google. Você pode escolher. Você não precisa de ficar preso à plataforma do Google. A Apple não. Você tem que ficar preso naquela plataforma e se não for aquilo dali, você não consegue. E isso é desleal com o mercado, é considerado venda casada, em que você, por conta de ter comprado um produto, a pessoa tem que levar outra, e isso não é certo, e por isso que o governo está fazendo, e eu concordo totalmente. Dois, concordo também plenamente com isso. Saúde, aumento de casos de AVC, inclusive, jovens também podem ter AVC, sabia? É, isso começa para. Eu pergunto a todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Você tem um tempo para tirar para fazer um exercício físico? Uma caminhada, é, uma corrida, ir para uma academia? Eu garanto para você que a maioria dos brasileiros não fazem. E essa faixa etária é acima dos 40 anos, gente. Você pode até pegar umas pessoas assim entre 30 e 35 anos que ainda tá assim, vou e não vou. Mas acima dos 40 anos, que é a idade que começa, onde você precisa se cuidar mais, é a faixa etária de pessoas que não fazem sequer um tipo de exercício físico. E o que que acontece? Aumenta o nível de colesterol, aumenta mais problemas cardíacos e futuramente um AVC. Então, esse destaque de casos que estão crescendo, se não me engano, por um 80%, gente, é muita porcentagem. É uma porcentagem imensa. Se você pegar um quadro, vamos supor, de 200 pessoas, for para 380, praticamente isso, o número de pessoas que cresceram com problema, no caso, desenvolveram o AVC com o passar do tempo. Então, é muito importante aí você aí que está nos ouvindo, se cuidar. Procure fazer exercícios físicos, procure ter uma alimentação saudável para que o AVC não atinja você futuramente, porque não é só cigarro e álcool que dá AVC não, tá? É falta de exercício físico também. Tem mais uma coisa que eu tenho visto o pessoal falando aí demais, muito como entre os jovens e também gente mais velha tá fazendo. O pessoal tá indo para academia e sabe aquele remédio Tadalafila, né? Você sabe para que que serve? É. E o pessoal Sei. está tomando aquele remédio não pro intuito que ele realmente negociou, mas para fazer academia. Tem gente tomando dois, tem gente misturando com whey protein, tem gente misturando com outras drogas de academia. E, cara, eu vejo esse pessoal falando, cara, você não tem dó do seu coração, não. Porque é um remédio que já deixa o coração agitado, porque o coração também é um músculo, tá? Se ele mexe com o músculo, ele mexe com todos os músculos. Então pensa só, seu coração é um músculo. Aí você já taca, né, a Tadala, aí você taca outros remédios. Aí você já tá, meu filho, aí depois tem um AVC, fala o que era saudável, era isso, era aquilo, e você tá provocando. Você pode ter a vida mais saudável que for, mas se você fazer uma coisa dessa, os caras, tem gente que usa para trabalhar. Sim, no meu trabalho tem o cara que ele toma todo dia para trabalhar porque na visão dele, na cabeça dele, os músculos ficam mais rígidos e tal, ajuda a trabalhar. Só que, cara, o que que isso faz pro coração da pessoa, né? É algo que as pessoas precisam raciocinar. Tadala não é balinha. Né? E as pessoas estão usando como é, e enfim, tem gente usando também com algumas drogas aí que já deixa você aí usam ainda para ter um desempenho maior e o coração acaba. Enfim, temos 4 minutos ainda de podcast. Gostei bastante do de hoje, teve uns temas interessantes, bacana, a gente pôde falar sobre os temas. É, e você? Eu também,
Eu gostei bastante do dia de hoje, foi um bem produtivo, foram diversos temas que a gente colocou. Boa parte desses temas foram pessoas que nos seguem, que deu como sugestão. É por isso que eu peço a vocês que estão nos ouvindo aí, nós temos nossa plataforma no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Se você quer um tema que você vê que não está saindo na sua mídia, quiser que a gente coloque aqui no nosso canal, a gente passa isso adiante. A gente aborda diversos temas, não só, no caso, esse projeto aqui ele é mais para dar um olhar alternativo. São notícias que a gente contabiliza aqui, que muitas vezes não sai da mídia e que, tipo, poderia ter uma mudança lá fora, poderia ter uma mudança na atitude das pessoas, como uma reflexão também. É por isso que a gente está aqui à disposição para melhorar mesmo cada dia mais. Por isso eu só peço a vocês aí que estão nos ouvindo, que caso tiver algum tema, você comenta aí pra gente aí, tá bom? Às vezes também já saiu na mídia, só que eles ficam tanto fazendo sensacionalismo sobre uma coisa e esquecem sobre o principal e tal. Então, dar um olhar alternativo sobre aquilo que já saiu na mídia também é interessante. É, tanto que você não fica preso só a um tipo de mídia e tal. Enfim. é, Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até esse momento do vídeo ou do áudio em todas as plataformas digitais. Se você acompanha nossos vídeos em qualquer uma das plataformas, vem para o YouTube, segue a gente lá, porque lá é importante deixar seu comentário, seu like, seu joinha, sua inscrição. Toda semana a gente fala, todo domingo sai um vídeo novo. E você é o nosso convidado especial. Deixa a sua inscrição e ative o sininho para você ser avisado quando sair um vídeo novo. Beleza? E se você segue a gente nas plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, enfim, você também ativa o sininho lá que ele te avisa na hora que sair um episódio novo. Beleza? Muito obrigado ao Jason, a todos que esteve com a gente até agora e até a semana que vem com mais um Olhar Alternativo. Valeu! Valeu, galerinha. Até mais.